Excelente essa tua pergunta, olha, que vai trazer bastante clareza. Como é que funciona? O educador financeiro, especialista em dívida, nós auxiliamos o cliente por meio de mentorias, né? É um processo de mentoria e essas mentorias são acompanhamentos semanais. Então, todas as semanas eu vou sentar com o meu cliente e orientar ele. Nessa orientação, o primeiro passo, Marcelo, é fazer o cliente entender que a dívida, ela não é o problema. A dívida, ela é consequência de um problema maior. A dívida, ela só é um reflexo de um problema maior. E qual é esse problema maior? É o descontrole, é o desequilíbrio financeiro que você tá. É a má gestão dos seus recursos. Esse é o nosso problema e é ele que nós precisamos resolver. Então, o primeiro passo é organizar a casa, é arrumar a casa, é organizar as suas finanças. Uma vez com as finanças organizadas, aí a gente vai delimitar a sua capacidade de pagamento, porque assim, ninguém consegue pagar dívida sem dinheiro. Sim. Só que geralmente quando a pessoa está muito endividada, ele não sabe para onde está indo o dinheiro, por isso que é preciso organizar para que a pessoa entenda para onde vai o dinheiro. E eu tenho clientes, né, e é muito comum chegar para a gente pessoas que estão com a renda toda comprometida. Então, quando chega esse caso que a pessoa está com a renda comprometida, uma das primeiras estratégias é fazer a blindagem de salário, né? Por meio da blindagem do salário, você vai conseguir fazer com que o banco não tenha acesso à sua conta e que esses descontos que acontecem automaticamente não sejam mais efetivados. Então, nós chamamos isso de blindagem de salário. Então, a gente faz a blindagem de salário para que você volte a ter domínio sobre o seu dinheiro e poder de decisão. E só isso já traz um alívio muito grande para o cliente, né? Imagina você não ter renda, você não tem renda, você trabalha e você não tem renda, porque tudo fica retido no banco. E aí, quando você faz essa blindagem de salário, você passa a ter domínio sobre a sua renda. E aí você vai poder decidir e organizar. Outro passo importante é você decidir, entender quais são as suas dívidas, quais são os seus tipos de dívidas, classificar as suas dívidas e depois definir prioridades. Define prioridade e define uma estratégia de pagamento para cada uma das suas dívidas. Porque assim, é muito perigoso pessoas que ficam pegando dicas na internet, porque cada caso é um caso, cada dívida é uma dívida. De repente, você tem uma dívida e você tem uma dívida semelhante, mas existem cláusulas no contrato que tornam as dívidas de vocês diferentes. E de repente, uma estratégia que funcione com ele não vai funcionar com não vai funcionar com você. E é por esse motivo que é muito importante ter um acompanhamento profissional, tá? E é basicamente isso. Então, a gente define a capacidade, faz a organização financeira, define a capacidade de pagamento, estipula uma estratégia e começa a resolver o problema. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E quando você menos espera, sua vida financeira está resolvida. Então, Gleice, é muito importante tudo isso que você falou. Eu não sabia dessa blindagem de dinheiro, mas vou começar a pesquisar também. E agora eu vou querer mais instruções suas. Você vai ser a nossa educadora. Gente, e o Alô Vizinho também vai buscar vizinhos longe. Lá de São Paulo, a gente tem a nossa primeira pergunta. Boa noite. Eu quero já deixar aqui um beijão para o Marcelo e para o Alexandre, né? E pedir para o pessoal seguir eles lá no Instagram, no Alô Vizinho. E Gleice, me explica uma coisa, eu gostaria de saber o porquê que uma pessoa com dívidas, ela deve estar procurando um educador financeiro, né, para manter as contas em dia, tudo, para a pessoa não ficar no negativo, né? Então essa fica a minha dúvida, aí eu gostaria de saber sobre isso. Desde já agradeço. Agradeço, minha querida, a sua participação aqui no canal Alô Vizinho. Respondendo a sua pergunta, por que uma pessoa endividada precisa de um educador financeiro? Nós precisamos, antes de tudo, entender as consequências que a dívida traz para a pessoa, tá? As dívidas, a pessoa que passa por endividamento, a dívida traz consigo uma série de problemas emocionais e de saúde, né? Então, de emocionais, por exemplo, a dívida ela traz vergonha,
A pessoa que tem dívida, e eu falo com muita propriedade porque foram as dívidas que me levaram a fazer educação financeira, a buscar por educação financeira. Então, a pessoa endividada, ela sente vergonha. A pessoa endividada, ela sente medo, ela está em constante estado de medo, irritabilidade. A pessoa endividada, ela sente culpa, porque ela fica se perguntando e se martirizando pelas decisões que ela tomou, pelas coisas que ela fez. E isso acaba te maltratando psicologicamente e emocionalmente. A pessoa que tem dívidas, ela passa por privações, porque quando a coisa aperta, quando a situação complica, a primeira coisa que a gente faz como uma forma de tentar resolver é cortar gastos. E nesse cortar gastos, a gente sai cortando tudo aquilo que nos dá prazer e que é importante. Principalmente mulher, por exemplo. A mulher, ela corta, ela deixa de fazer as unhas, o cabelo, ela deixa de fazer uma maquiagem, ela deixa de fazer uma depilação. Com isso, a autoestima dela vai lá para os pés, né? Vai embora. E aí imagina uma pessoa dessa, endividada, sem se cuidar, se sentindo culpada, irritada. Aí vem os problemas que são de saúde mesmo, ocasionados pela dívida, que é o estresse, a insônia, depressão. Depressão é um caso clínico, sim, causado por dívida. Doenças cardiovasculares, as pessoas podem ter um infarto, um derrame por conta de dívida, né? E isso é muito sério, porque é o alto nível de estresse. A dívida, ela causa um estresse altíssimo e constante. A gente ouve falar também, Gleice, em pessoas que cometem suicídio. Suicídio. Exatamente. Então, assim, no caso mais crítico, a pessoa pode sim tirar a própria vida. Por quê? Porque ela não vê saída. Ela não vê solução para o problema dela. E eu quero deixar aqui bem claro para você. Não importa o tamanho das tuas dívidas, não importa o caos financeiro que você está vivendo. Toda dívida tem solução. Toda dívida tem solução. O seu problema financeiro não é o fim e ele não é irreversível. Você pode sim aprender a controlar as suas finanças e sair do caos financeiro. E é exatamente para que você aprenda isso que você precisa de um educador financeiro. Muitas vezes as pessoas, elas têm a crendice de achar que sozinha podem resolver as coisas. E quando você deixa de investir em conhecimento, você deixa de investir em um profissional, em um especialista para resolver o seu problema, você está deixando de pagar pela solução do seu problema e está pagando pelo aumento do seu problema, porque o seu problema só vai piorar. Quanto mais você demorar para procurar ajuda, pior vai ficando a situação e mais complexo também. Eu queria saber se essa nova maneira da gente se relacionar com as outras pessoas, né, de querer sempre mostrar que está bem, que está curtindo a vida, que não tem preocupação nenhuma, se esse novo estilo de vida, ele tem uma ligação com esse super endividamento que a gente percebe hoje em algumas pessoas, né? A gente sabe que às vezes a pessoa, poxa, todo trabalhador, ele tem tem que ter o seu momento de descanso, tem que ter o seu momento de lazer, de estar ali brincando, se divertindo com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas próximas, de poder viajar de repente, né, conhecer lugares diferentes, aproveitar a vida. Todo mundo merece isso, né? Só que a gente percebe que nos dias atuais as pessoas estão muito focadas somente no lazer, né, aparentemente, né? Eu queria saber qual é a relação desse novo estilo de vida, né, do aparentar estar muito bem, com essa questão do superendividamento que a gente vê hoje assim, muito frequente na sociedade. Marcelo, eu vou problematizar um pouco mais a sua pergunta, né? Além de estarmos presos nessa cultura de estar sempre aparentemente bem, dessa eterna felicidade e riqueza que as redes sociais vendem, propagam, né, divulgam, nós temos também uma outra situação que coopera para isso,
que é o assédio bancário. A facilidade de acesso ao crédito, né? Principalmente quando você é servidor público, seja municipal, estadual, federal, você sofre um assédio bancário imenso. O tempo todo é notificação, é mensagem, é ligação, que tem margem consignado, que você tem margem para isso, que você tem crédito tal, você tem carta. E aí você, rico, você acha que você, uau, eu tenho muito dinheiro. Tô podendo, né? E aí acaba que com essa facilidade de crédito e essa necessidade que a própria cultura nos imprime de ter que mostrar status, de provar que tem, de querer ter melhor que o outro, de ter mais do que o outro, você acaba caindo nessa cilada que é o endividamento, né? Na educação financeira tem um conceito que nós chamamos de corrida dos ratos. Aquela gaiolazinha que o ratinho fica correndo atrás do queijo. Então, assim, esses bens, essas coisas, o carro, a casa mais uau da rua, o carro do ano, ter o iPhone, o celular mais moderno, todas essas coisas que não são necessidades, mas a gente é levado, o consumismo nos leva a achar que é necessidade. E a gente acaba preso, trabalhando e gastando tudo que ganha, tudo que recebe, para manter um padrão de vida que é incoerente com os nossos ganhos. E aí a gente já acaba descumprindo o principal requisito da saúde financeira, que é gastar menos do que ganha. Se você está preocupado com o seu padrão, com seus status, com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão achar, se você está preocupado em ostentar, você deixa o que é verdadeiramente preocupante em segundo plano, que é a proteção da sua família e a sua proteção. O dinheiro, ele tem 3 princípios e valores, que é, primeiro, o dinheiro, ele serve para trazer proteção e segurança para você e para sua família. Segundo, realizar sonhos. E terceiro, ajudar o próximo.